Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Mais uma aula aqui de ciências, queridas crianças, com o tio Renê. E hoje a gente vai falar de tabela periódica. E se a gente vai falar de tabela periódica, eu acho bem interessante que a gente relembre, rememore o que é uma coisa periódica. Por isso que nesse próximo slide eu vou falar justamente do que é uma coisa periódica. Porque você entendendo o que é uma coisa periódica, vai facilitar, mas bastante mesmo, você entender a lógica de uma tabela periódica. Então vamos lá para o nosso primeiro slide, falar do que é uma coisa periódica. Então, pessoal, eu posso dizer para vocês que uma propriedade periódica é uma propriedade que se repete com uma certa frequência, ok? E um ótimo exemplo disso são as estações do ano. Quando a gente pensa naqueles países de clima temperado, a gente pensa em 4 estações do ano, né? Inverno, primavera, verão e outono. E a gente sabe muito bem que então, na época do ano vai ser o inverno, depois a primavera, depois o verão, depois o outono, depois volta para o inverno e assim sucessivamente. Ou seja, essas coisas vão se repetindo com uma certa frequência. Portanto, as estações do ano, no decorrer dos anos, anos e anos e anos, vai acontecendo sempre com a mesma frequência, portanto, é uma propriedade periódica. Mas trazendo para a nossa realidade, aqui no Nordeste, a gente tem apenas 2 estações bem definidas, né? Mais ou menos bem definidas, que é o período chuvoso e o período de seca. Mas perceba que também essas estações do ano que a gente tem são periódicas, ou seja, o período chuvoso é mais ou menos na mesma época, o período de seca é mais ou menos na mesma época. Tanto é que o pessoal tem o BR-OBRO, né? O BR-OBRO que é a inicial ali dos meses que são mais quentes. Então, o BR-OBRO, ano passado aconteceu, que é o período mais quente, né? Setembro, outubro, novembro. No ano passado aconteceu numa época, nesse ano vai acontecer na mesma época, no ano seguinte também na mesma época. Ou seja, esse período mais quente do ano aqui para a gente do Nordeste também é algo periódico, é algo que vai acontecer com uma mesma frequência. Já é esperado, portanto, beleza? Então, isso é que é uma propriedade periódica. Até mesmo os dias da semana são coisas periódicas, né? Por exemplo, a gente vai domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí domingo de novo, né? Então, é uma coisa que vai se repetindo aí de 7 em 7 dias, né? Olha, então, pessoal, também, portanto, periódico. Então, depois de a gente explorar esse conceito de propriedade periódica, agora vamos imaginar a organização dos elementos em uma tabela periódica. Quando o Dmitri Ivanovich Mendeleev, que era o russo que idealizou a primeira tabela periódica moderna, ele imaginou que os elementos deveriam ser organizados na ordem crescente de sua massa atômica. E ele percebeu que conforme os elementos eram organizados em uma tabela na ordem crescente de sua massa atômica, ia se repetindo com uma certa frequência as suas características, ok? Então, ou seja, ele percebeu uma periodicidade nas características físico-químicas dos elementos. Mas hoje em dia a gente organiza os elementos em uma tabela, né, para demonstrar a sua periodicidade, ou seja, a periodicidade dos elementos, né, numa ordem crescente de número atômico. Então, a tabela que a gente utiliza hoje é uma tabela periódica, cujos elementos estão organizados não em ordem crescente de sua massa atômica, mas em ordem crescente de seu número atômico. Porque ao organizar os elementos em ordem crescente de número atômico, a gente consegue perceber, visualizar a periodicidade dos elementos com mais facilidade. Então veja, a organização dos elementos em uma tabela periódica. Quando os elementos são organizados em uma tabela de acordo com a ordem crescente ou número crescente de seu número atômico,
suas propriedades se repetem periodicamente, ou seja, suas propriedades físico-químicas vão se repetindo, né, com a mesma frequência. Vamos ver isso, vamos ver como é a tabela periódica que a gente utiliza hoje. Então, pessoal, a tabela periódica moderna está organizada em períodos e famílias. Então, tá aqui a tabela periódica, eu tenho certeza que vocês já tiveram a oportunidade de vê-la em algum lugar, né? Então, a tabela periódica, ela é dividida, como eu acabei de falar para vocês, em períodos e famílias. Ô tio, o que é um período? O período corresponde às linhas na horizontal. E perceba que são 7 linhas na horizontal. Consequentemente, são 7 períodos. Vamos contá-los? Então, nós temos o primeiro período, que é muito curto, só tem 2 elementos. O segundo, que é o hidrogênio e o hélio. O segundo período, que é curto, com 8 elementos, né? Vai do lítio ao neônio. O terceiro período, ele também é curto, com 8 elementos. O quarto período é longo, com 18. O quinto período também é longo, com 18 elementos. Aí o sexto e o sétimo períodos, o sexto e o sétimo períodos são longos, porque eles têm 32 elementos, beleza? Então, cá está os períodos, portanto, as linhas na horizontal. Mas, além dos períodos, nós temos as famílias. As famílias também são chamadas de colunas. Então, todas essas colunas aqui a gente chama de famílias. Família correspondem às colunas. Então, são 18 colunas, portanto, 18 famílias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só Deus sabe se eu acertei. Já errei, porque aqui era para ser 13, né? Mas enfim, são 18. Pode confiar em mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora sim. 13, 14, 15, 16, 17, 18, ok? Beleza? Essas famílias, de vez em quando, elas recebem nomes peculiares, mas mais na frente eu vou falar o nome dessas famílias, pelo menos das famílias mais importantes. Mas por hora, saibamos que são 18 famílias, porque são 18 colunas, e são 7 períodos, porque são 7 linhas na horizontal. Vamos para frente. Então, pessoal, aqui está a tabela periódica mais uma vez, e eu tenho certeza que alguém deve ter se perguntado desde o slide anterior: professor, eu fiquei em dúvida de uma coisa. O senhor disse que o primeiro período é curto, beleza, 2 elementos, hidrogênio e hélio. O segundo período aqui é muito curto, o segundo período é curto, o terceiro período é curto também, ambos com 8 elementos. Aí o quarto período é longo, com 18, né? O quinto também é longo, com 18. Agora, o sexto e o sétimo é muito longo, com 32. Mas o quarto e o quinto é do mesmo tamanho do sexto e do sétimo. Não, é porque, pessoal, bem aqui, ó, no sexto período e no sétimo período, nessa região aqui da terceira coluna, primeira, segunda, terceira coluna, essa terceira coluna bem aqui do sexto período, dentro dela tem todos esses 15 elementos. Tem todos esses 15 elementos, ok? Por isso que vai fazer 32. Aqui no sétimo período, da mesma forma. No sétimo período, primeira, segunda, terceira coluna. Na terceira coluna também vai ter todos esses 15 elementos. Por isso que somando esses 15 com os outros que tem aqui, vai fazer 32 elementos. Ok? Beleza? E no caso seria 15 com 17, né? Aí faz 32. Por isso que essa é longa e essa também. Essa é muito longa e essa também é muito longa, porque além de todos esses elementos que estão aqui, tem esses outros elementos, né, que estão do lado de fora, mas deveriam estar aqui dentro. Aí a gente soma, por isso que é muito longo, 32 e 32, ok?
E aí, galera, a gente pode dividir os elementos da tabela periódica em elementos representativos, elementos de transição externa e elementos de transição interna. Professor, quem são os elementos representativos? Os elementos representativos são aqueles que representam a periodicidade da tabela periódica. Os elementos representativos são aqueles que expressam mais visivelmente a periodicidade de suas propriedades físicas e químicas. E é muito fácil de achar os elementos representativos. Eu sempre gosto de dizer que essa parte mais alta da tabela, ó. Então, toda essa parte mais alta da tabela, né, são de elementos representativos. Então, toda essa parte mais alta da tabela são de elementos representativos. E realmente eles são os mais importantes. Geralmente, quando a gente vai explicar, né, por exemplo, o próximo assunto vai ser ligações químicas, e quando a gente vai explicar as ligações químicas, entenda, ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas, para a gente explicar essas ligações químicas, a gente utiliza os elementos representativos. A gente trabalha mais com os elementos representativos. Então, os elementos representativos, perceba, é o que está de amarelo aqui, né? E realmente é essa parte mais alta da tabela, ok? Mas além dos elementos representativos, os que representam a periodicidade, nós temos os elementos de transição externa, desculpe. Os elementos de transição externa são esses aqui que estão de cor, acho que é rosa, né? Essa cor rosa, né? Se eu não for daltônico, né? É cor rosa. Então, eu costumo dizer que os elementos de transição externa são esses que estão na parte mais baixa da tabela, ok? Então, esses elementos que estão na parte mais baixa da tabela, eles são os elementos de transição externa. E esses elementos que estão dentro da terceira coluna do sexto período e da terceira coluna do sétimo período, eles são de transição também, mas são de transição interna, porque eles estão dentro dessa coluna e dentro dessa outra coluna, por isso que a gente chama de transição, mas como está dentro de transição interna. Portanto, na tabela periódica, nós temos basicamente os elementos agrupados em de elementos representativos, ok? A parte mais alta da tabela, de transição externa, a parte mais baixa da tabela, e essas duas linhas que estão do lado de fora, a gente também chama de transição, só porque de transição interna, porque estão internamente aqui, ok? Beleza? Os elementos representativos, eles são tão importantes que a gente até dá nome às famílias dos elementos representativos. Por exemplo, aqui essa primeira família, né, a gente chama da família dos metais alcalinos, né, que é o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. O hidrogênio está aqui, mas o hidrogênio não pertence a essa família. Está aqui de intruso, tanto é que foi colocado de outra cor, né? Então, essa família, né, é o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. A segunda família, né, é chamada de família dos metais alcalinos terrosos, que é o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio, salvo engano. Né? Tá ruim aqui de ver. Veja só. Aí aqui, a família 13 é chamada de família do boro, né? Porque começa com boro. Boro, alumínio, galho, índio e tálio. Né? A família 14 é chamada de família do carbono, porque começa com carbono. Carbono, silício, germânio. Cadê? Eu acho que aqui eu não estou vendo direito o símbolo. Mas é o selênio e o chumbo. Né? Aqui, a família 15 é chamada de família do nitrogênio, porque começa com nitrogênio. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. A família 6 é chamada de família dos calcogênios, né? Que é o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio e o polônio. A família 17, chamada de família dos halogênios, que é o flúor, ou seja, formadores de sal, que é o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato.
E a família 18 é chamada de família dos gases nobres, né? O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, ok? Mas depois a gente, quando for ver ligações químicas, a gente vai ver isso com mais calma e paciência, ok? Então perceba a importância dos elementos representativos, né? E aqui eu falei de, cadê? Aqui é o estânio, né? Não é o selênio não, é o estânio, viu? Desculpe. É porque está muito difícil de ver. Veja só. Então, pessoal, vamos para o próximo slide, é o derradeiro, e a gente dá fim a esse assunto. Então, pessoal, a gente também pode dividir os elementos da tabela periódica, né, quanto às suas propriedades físico e químicas, né, suas propriedades físicas e suas propriedades químicas, em metais, semimetais, ametais e gases nobres. Ah, e o hidrogênio, que eu disse que o hidrogênio é um cão sem dono, né? Ele é órfão, não tem família. Ele está aqui, mas ele não pertence à família dos metais alcalinos, ok? Então, galera, e como eu disse para vocês, os elementos estão organizados na tabela periódica na ordem crescente de seu número atômico. Ou seja, o primeiro elemento da tabela periódica é o hidrogênio, que tem número atômico 1. O segundo elemento é o hidrogênio, que tem número atômico 2. O terceiro elemento é o lítio, que tem número atômico 3. Depois o berílio, que tem número atômico 4. Depois o boro, que tem número atômico 5, depois o carbono, que tem número atômico 6, o nitrogênio, que tem número atômico 7, o oxigênio, que tem número atômico 8, o flúor 9, o neônio 10, aí depois volta para aqui, o sódio 11, assim sucessivamente, na ordem crescente seu número atômico. Então, perceba que na tabela periódica, a maioria dos elementos são metais. Então, a imensa maioria dos elementos da tabela periódica são metais. Tudo isso aqui de amarelo são metais. Quando a gente for falar de ligações químicas, a gente vai falar das propriedades dos metais, né? Aí a gente também tem alguns ametais, né? Os semimetais, né? E nós temos aí a família 18, que são dos gases nobres. E além disso, a gente tem aqui o hidrogênio, que não tem família nenhuma. Lá em ligações químicas, eu vou falar para vocês das características de um metal, de um ametal, de um semimetal, beleza? Para a gente entender melhor isso. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar a vocês sobre tabela periódica. Até nosso próximo encontro. Tchau!